E aí, eu espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer. E como sempre, a gente busca trazer um convidado muito especial que vai contar uma história que vai te inspirar. E hoje não vai ser diferente. Estou tendo o prazer de receber aqui meu colega, meu irmão em Cristo Jesus, Pastor Matheus. Seja muito bem-vindo. Ô, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para você, para todo mundo que vai assistir aí. Eu que agradeço o convite, é um privilégio, uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre as nossas vidas, né, dentro do reino de Deus. Um privilégio. Sem dúvida, cara. Privilégio para a gente também poder ouvir um jovem ainda e já entregue para a palavra aí, empenhado em pregar o evangelho, em servir a Jesus com a sua juventude. Isso é muito bonito, fico muito feliz por isso. Tenho certeza que a sua caminhada até aqui vai inspirar muitos jovens que estão nos assistindo aí também. O pastor, eu sempre gosto de saber, porque nem todo mundo nasceu num lar cristão, evangélico, né? Que o pai já era da igreja, o pai já era pastor. Como é que foi com você? Na verdade, é o seguinte, eu nasci em um berço praticamente cristão. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe se converteu. Minha mãe converteu primeiro, meu pai era alcoólatra, viciado em cigarro, bebia demais. Eu lembro deles contarem, né, uma vez, que eles foram para a igreja, para um culto. Meu pai ainda não tinha se convertido, minha mãe estava nos caminhos, e meu pai me beliscando para eu chorar, para ele poder sair da igreja comigo, né, para ir para o bar. Quando terminou o culto, cadê meu pai? Cadê o Matheus? Tá no bar com o pai dele, chorando lá, mas o pai bebendo. Com 3 anos, minha mãe se converte e a gente vai para a igreja. Eu nasci em Belo Horizonte, só que a minha infância, dos 4 até os 16 anos, eu morei na cidade de Igarapé. Já ouviu falar com certeza, já né? Demais, aqui pertinho. Região metropolitana. Indo para São Paulo ali. Isso, BR-381, 50 minutinhos. Lá eu fui de várias igrejas, com minha mãe, com meu pai, só que, na verdade... seu pai converteu também? Aí depois meu pai se converteu, graças a Deus. Hoje eles são pastores, de uma igreja lá em Igarapé também, a minha irmã também, só eu e minha irmã, né? Nós somos um casal de filhos. E ela também é cristã, pastoreia, é casada com um pastor também. Dos 4 aos 16 eu morei em Igarapé. E eu lembro que, na minha infância, eu ia muito na igreja, minha mãe me levava para escolinha bíblica, os ministérios infantis, de adolescentes, tudo isso eu participei e eu frequentei. Só que quando eu entrei na adolescência, e lembro que depois que eu voltei para Belo Horizonte, porque com 16 anos eu voltei para BH. Né? Hoje eu tenho 32. Você falou que eu tô novo, não sei se eu tô tão novo. Cara, novo. Tá doido. 32, tá um menino ainda. Não sei se é tão novo ou tão velho, mas tá ali mais ou menos, no meio termo. Quando eu voltei para BH com 16, eu lembro que eu comecei a ter muitos amigos aqui em Belo Horizonte, né? E eu já não estava mais tão ligado assim na igreja. Eu lembro que eu vivi um pouco no mundo, né? Depois que eu fui para a adolescência. Me desviei, nunca usei droga, essas coisas não. Mas o mundo e os seus prazeres, né, como João diz, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, me consumiram um pouco. E eu fui um pouco para esse caminho. Eu lembro, que eu gosto de falar, que eu não era um crente Raimundo, eu era um ímpio Raimundo. Por quê? Eu estava na igreja, sabia que eu tinha que estar na igreja, eu sabia que o meu lugar era ali. Só que o mundo me chamava muito. Então, eu vivi os prazeres da carne, os desejos dos olhos, soberba da vida, na minha adolescência toda. Até que chegou um dia em 2014. 2014 eu lembro que foi a mudança, assim, 100%. Eu falo que eu nasci no berço cristão, eu ouvi pregações, ouvi aulas da palavra, tenho exemplos de meu pai e minha mãe dentro de casa, que são os melhores exemplos de cristãos que eu poderia ter. Minha irmã, uma mulher de Deus firme, mas nada disso faz uma pessoa nascer de novo. Nada disso faz uma pessoa ser regenerada, né? Jesus, conversando com Nicodemos em João 3, diz: ô Nicodemos, você é o mestre da lei, você é importante, só que necessário é nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Ser purificado pelo Espírito, arrepender dos seus pecados e mudar a conduta de vida. E isso não tinha acontecido comigo. Eu era um simpatizante. Você estava convencido só? Convencido, exatamente, não convertido. Eu vivia na igreja. Uma hora eu estava querendo muito, outra hora eu não estava querendo nada. Só que eu sempre sabia, olha, domingo
É dia de culto. Olha a importância, pastor, de mesmo uma criança, um adolescente que ainda não está muito firme, olha a importância de um pai manter aquela tradição de culto aos domingos, de levar a criança para a igreja, porque de fato, quando eu estava um pouco desviado, eu lembrava daquilo, falava, olha, meu lugar é na igreja. Meus pais me ensinaram na igreja. E em 2014, eu cheguei na Lagoinha. O pastor Márcio fala isso, ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, quando você for para a igreja, você tem que levar a chave da casa. Nossa. Né? Que tem que ir todo mundo. Fecha a porta e todo mundo dentro do carro, vamos embora. 2014, eu lembro, no Carnaval, 2014, o pastor Lucinho estava tendo um evento de jovens, o pastor Lucinho estava pregando uma mensagem, não entristeceis o Espírito, ou não apagueis o Espírito, algo assim. E o evento chamava Espiritoval. Né? Lembro demais. Você lembra que tinha muito Espiritoval. E nessa mensagem, não entristeceis o Espírito Santo, eu percebi que eu estava, de fato, entristecendo, que eu estava apagando, né? E eu estava fora do caminho, porque 1 João 3,6, a Bíblia diz que quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não o conheceu. Ou seja, aquela prática de pecado fazia com que eu fosse de fato um ímpio. Por isso o ímpio Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Sim. Porque quando o cara é cristão genuinamente, ele vive nas coisas novas e as velhas foram deixadas para trás. Eis que tudo se fez novo. E dali para frente o Espírito Santo me convenceu de fato. Em 2014, no Espiritoval, num evento de carnaval, lá na Goinha Matriz, ali na nossa igreja, eu percebi que, de fato, eu precisava do Senhor. Só que não foi da minha cabeça, né, pastor? A gente sabe como se dá a conversão. Foi o Espírito que me chamou. Foi Deus que me atraiu. Jesus que me levou ao Pai. E eu vi que eu tinha uma longa jornada pela frente. Eu era um convencido, como você disse, não tinha nem noção da seriedade do negar a si mesmo e tomar a cruz, mesmo vivendo dentro da igreja, mesmo ouvindo essa palavra. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não sabia o que era isso. Mas essa experiência que você teve aí, numa reunião, num culto com o pastor Lucinho, nesse evento, quando você foi, você já estava com esse anseio no seu coração, falando assim, eu preciso decidir minha vida, ou você foi mais um dia na igreja e chegou ali, aquela palavra te tocou, o Espírito Santo te envolveu e você resolveu fazer esta conversão de hábitos, de caminho? Como que foi isso? Até o final de 2013, eu ia para a igreja assim, como você está falando. Mais um culto, mais um momento. Deixei eu ir ali porque eu sei que ali eu encontro Deus. Eu ia para a igreja assim. Eu sei que ali é mais um momento. Eu sei que ali é o que eu preciso. Até o final de 2013 eu estava assim. E eu lembro que eu sou atleticano, e eu era... Você torce para que time? Eu torço pro América. América Mineiro? Maravilha, meu pai também. Conheço meu pai americano e você agora. São dois. Não, mas tem muito, né? Tem muito. Tá mais agora na Libertadores. Até o final de 2013, minha vida era Galo. Torcia pro Atlético, eu só queria saber do Atlético, do Galo, aquele negócio todo, Mineirão, tudo, fanático. E eu lembro que minha mãe ficava falando, eu vou orar, Matheus. Eu vou orar para você largar esse Atlético, largar o fanatismo, né? Sim, claro. Eu vou orar, falei, mãe, mas não tem problema nenhum. Eu sou atleticano, que negócio. Mas mãe, não, você não engana a mãe. Você não engana a mãe. O Atlético ganhou a Libertadores em 2013, fiquei mais doente ainda, mais fanático ainda, e minha vida era Galo. Então, tudo que eu queria fazer era Galo. Só que em 2014, no início de 2014, eu comecei a perceber que aquilo era ruim para mim. E não era aquilo que eu deveria fazer da minha vida. Gastar todo o meu dinheiro com time de futebol, com coisas de Porque, na verdade, sua mãe percebeu que você estava tentando preencher alguma coisa com aquilo ali. Pode ser que sim, com certeza. E aí, no início de 2014, a minha cabeça começou a mudar um pouco. Comecei a ver que eu estava exagerando nas amizades, exagerando no futebol, exagerando no meu convívio com outras pessoas, exagerando em tudo aquilo que eu sabia. Dentro de mim, algo me falava que era errado. No início de 2014, eu comecei a ir para a Lagoinha querendo algo mais, querendo algo a mais. Comecei a envolver com um grupo de jovens lá da igreja e comecei a perceber que, de fato, esta era a vida correta. No Espiritoval, no culto do pastor Lucinho, neste carnaval, eu fui convencido de fato. Mas era como... Não que eu seja como o apóstolo Paulo, estou dizendo que o que aconteceu com Paulo, né? Só isso. Eu estava recalcitrando... Não, mas você pode ser. Não, sem chance. Eu estava recalcitrando contra os aguilhões, vamos dizer isso. Já sabia o que era certo, já sabia o que era errado, mas eu estava querendo viver minha vida.
No início de 2014, eu procurei um pouco mais, tive um pouco mais de sede. Mas nesse culto, no Espírito Oval, no culto do pastor Lucinho, não entristeçais o Espírito ou não apagueis o Espírito da mensagem, naquele momento, de fato, eu pensei, a partir de hoje, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Olhava para o púlpito da matriz e algo me falava, você vai ser usado aqui, você vai falar da palavra aqui, e Deus vai te usar aqui. Mas muito antes disso, você vai precisar se converter, mudar sua rota, ouvir do Senhor e ser convencido. Você precisa de uma experiência. Naquele dia, eu lembro que eu nunca mais fui o mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, fantástico, fantástico. Porque, você já contou isso pro pastor Lucinho? Não tive a oportunidade. Lucinho, tem que manter os eventos aí em alta, viu? Olha aí o fruto. Irmão, às vezes a gente acha que não surte muito efeito essas coisas, esses eventos. É muita gente criticando. Sim. Mas eu sou fruto desses eventos. E eu conheço muitos jovens que têm vidas marcadas e transformadas por eventos desses. Retiros, acampa dentro, né, que o povo fala dentro da igreja, isso é muito... Eu me lembro, por exemplo, na época do Espírito Oval, eu me lembro de algumas pessoas criticando o nome, falando assim, tá trazendo mundo para a igreja, misturando coisas da igreja com nomes mundanos e tal. E às vezes não é nem questão de estratégia, é uma questão muito normal isso, né? Ter um nome às coisas, que as pessoas às vezes dão muito mais ênfase, muito mais... valor, às vezes, no que está aparecendo, do que realmente a essência daquilo ali, né? O pastor Luciano é um cara fantástico. E está aí um fruto disso aí, né? De um evento desse. O pastor, eu quero saber também, assim, porque eu cheguei na Lagoinha também, muitos anos atrás, e quando eu cheguei ali, igual todo mundo. Entrei ali na porta da igreja, não conhecia direito, uma igreja grande, né? E terminava o culto, eu ia embora. E um dia eu quis me envolver. Como é que foi com você, assim? Por que você quis envolver? Como é que você chegou no pastoreio? Por que você foi ungido a pastor? Primeiro, a questão do envolver. Eu acho que é muito importante. A Lagoinha, ela tem um slogan, né? Grande para servir, pequena para se importar. E, de fato, quando eu entrei na Lagoinha, quando eu cheguei na Lagoinha, eu vi isso, de fato. Em 2014, no início de 2014, eu entrei para a Lagoinha. Nesse culto, eu tive minha vida transformada. E, dali para frente, eu comecei a andar com pessoas. Só que eu tive uma facilidade que, no bairro onde eu morava... para falar o nome do bairro? Claro. Eu morava no bairro Esplanada, aqui em Belo Horizonte. Eu morava no bairro Esplanada. Conhece o bairro Esplanada? Não conheço. Perto do Estádio de Independência ali. Eu conheço bastante Belo Horizonte. Mas não conheço Esplanada. Na Avenida dos Andrades, ali, Silviano Brandão. Quem é de lá vai saber. O pastor Rafa Valente mora lá hoje em dia e tal. Eu conheci um grupo de pessoas desse bairro, já conhecia, que frequentava a Lagoinha. E que já tinha mais tempo de Lagoinha do que eu. Então, eu sabia que eles eram da Lagoinha. Eu falei com eles, olha, deixa eu ir com vocês. Deixa eu ir com vocês que eu preciso de gente para caminhar comigo. E eu sei que vocês são da Lagoinha. Esses, uns 2 ou 3 amigos desse bairro que frequentavam a Lagoinha, me apresentaram outras pessoas da Lagoinha. E aí comecei. GC, Célula. Acho que na época nem era GC, acho que na época era Célula. Chamava Célula. Isso, Célula. E aí, fui em 1, fui em 2, fui em 3. Fui membro de umas 3 células naquela época. Mas assim, porque eu queria me envolver. E uma coisa que chamou a minha atenção, depois desse envolvimento, porque aí eu fui fazendo amizade, conhecendo as pessoas, foi a fome por estudar a palavra. A fome por estudar. Comecei um seminário online, mas não era muito ligado à Lagoinha. E depois, logo no ano seguinte, 2015, estou falando isso para entrar na minha ordenação, né? Em 2015, eu fui para o Carisma, Seminário Teológico Carisma, da nossa igreja, que eu recomendo. Tem várias formas de você participar todos os dias, ou 2 vezes por semana, ou online. O Seminário Teológico Carisma é uma benção. Hoje eu tenho a oportunidade de dar aula lá no Carisma. Eu já estudei. Eu sou da primeira turma. Você é da primeira turma? Eu formei em 2016. Em 2015 eu entrei, formei em 2016. Em 2015, eu comecei a procurar saber como era o trabalho da Lagoinha Pedreira, Prado Lopes. Na época, pastoreada pelo pastor Tiago Guedes, e liguei para o Guedes, tinha o telefone num dos cultos da Matriz. Você quer participar do Pintando a Pedreira, Colorindo a Pedreira? Já ouviu falar desse trabalho? Muito, muito. Isso. Procurei saber sobre esse trabalho. Liguei,
pro pastor Tiago e falou assim, vou te dar um contato de um outro Tiago, que é seu amigo também, o pastor Tiago Diniz. Demais. Aí eu liguei para ele, não conhecia ele, e ele estudou comigo no Carisma, formou comigo depois, a gente hoje é muito amigo mesmo. Eu liguei para ele e falei assim, Tiago, o outro Tiago me passou seu contato, como é que eu faço? Vem aqui pintar a pedreira tal dia, não precisa trazer nada não, só vem. Eu fui, apaixonei por aquele lugar. Comecei a frequentar a pedreira. Pedreira Prado Lopes, para quem não conhece, é uma comunidade em frente à nossa igreja. Hoje se fala comunidade, mas na nossa época, quando era a favela mesmo, uma favela em Belo Horizonte, né? Eu conheço muito ali porque eu fui criado aqui, quando eu cheguei em Belo Horizonte, no bairro Monsenhor Messias, que é do lado de lá da favela, para quem está aqui na Antônio Carlos, né? E quando eu comecei, eu vinha a pé para Lagoinha. Né? Minha vida toda eu vinha a pé durante muito tempo. Então eu saí do Monsenhor Messias, que é ali paralelo a Pedro II, e atravessava o bairro Bom Jesus, e aí eu atravessava a pedreira exatamente no meio dela e saía ali na rua da igreja. Então eu conheço bem ali. Então, quem conhece bem e quem viveu ali é apaixonado por aquele lugar. Sim. Você falou de favela, de fato, quem mora lá gosta que chama de favela. Olha só, aqui é favela, não comunidade. Fui para lá, para a favela, da Pedreira Prado Lopes. Conversei com o pastor, falei, tô ali na matriz, tô ali na sede, na matriz, não sei se eu vou vir para cá, ainda tô orando. Inclusive, nesse meio termo, conheci minha esposa, que semana passada nós tivemos um filhinho, nasceu. Olha, Samuelzinho. Que bênção, cara. Parabéns. Samuel está lá com 8 dias. Bom Deus abençoe a vida do meu filho. Conheci ela lá em junho de 2014, em 2015 falei, Mariana, vamos conhecer a pedreira e tal, fui lá pintar, aquele negócio todo. A gente frequentou alguns meses e depois batemos o martelo. Decidimos, nós vamos congregar aqui. Beleza, isso em 2015. Se eu não me engano, no início de 2016, o pastor Tiago Guedes me falou, você vai liderar o evangelismo da igreja aqui. Começa liderando o evangelismo. Eu falei, beleza, todo sábado, 9 horas da manhã. A gente fazia visita na favela, subia o morro, entregava panfletinho, falava do Senhor Jesus, fazia café da manhã, café da tarde, café da noite, na casa dos moradores, aquele negócio todo. E o trabalho que foi evangelístico migrou um pouco para o trabalho pastoral. Porque ao invés de eu ir desbravar outros lugares, eu comecei a cuidar das pessoas que a gente estava visitando. E aí o pastor Tiago viu, falou assim, não, você tem um chamado pastoral, estou vendo isso na sua vida, e nós vamos caminhar mais perto. Comecei a fazer parte do conselho da igreja, que lá eram uns 4 pastores que decidiam tudo da igreja. Ele era o pastor da igreja, mas ele dava autonomia para a gente, para ser quase que a mesma coisa que ele lá, né? Só que ele que respondia pela igreja. E participando daquilo, comecei É interessante, olha isso. Eu tinha um culto quarta-feira, lá na nossa igreja, lá na Pedreira. E o pastor, que era o líder da igreja, que era o líder do culto, saiu da Pedreira. Foi para outra Lagoinha, mas numa boa, como transição normal. Sim. O vice dele, o cara que cuidava dele, saiu também da Lagoinha Pedreira, foi morar em outro país. E aí o pastor Tiago olhou, o pastor do culto de quarta saiu. O outro irmão que ajudava ele também saiu. Ele virou para mim e falou assim, Mateus, foi desse jeito que ele falou comigo, não tem mais ninguém para liderar o culto. Só porque não tem mais ninguém vai ser você. Isso, bom demais. É desse jeito. Falei, irmão, que maravilha, é isso que eu quero mesmo. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Então eu sou o melhor que sobrou, então. O melhor que sobrou, é isso mesmo. De todos o pior, mas do que sobrou, o melhorzinho, porque só sobrou eu. Bom demais. Aí eu falei, beleza, vamos embora. Comecei a pregar, a fazer as pregações, aí comecei com pregações expositivas, pegando um livro da Bíblia e estudando todo ele no culto, parte por parte, perícope por perícope, fazendo visita nos irmãos, o culto cresceu, nós estudamos lá todas as parábolas de Jesus, 1ª, 2ª e 3ª João, versículo por versículo, 1ª e 2ª Pedro, versículo por versículo, e fomos estudando a Bíblia. Eu acho que foi uma das épocas mais felizes da minha vida, que eu via as pessoas indo com fome e com sede. Sim. Aí, depois disso, o Tiago virou para mim, pastor Tiago, Mateus, nós vamos te ordenar. E aí, 3 de julho de 2017, fui ordenado a pastor lá na Lagoinha Matriz, ganhei essa Bíblia. Olha tá um só. pouquinho judiadinha, mas está aqui, ó. maravilha. Será que dá para apresentar? Dá para ver aqui? Em alguma câmera? Olha lá, aqui, ó. 3 de julho de 2017. Olha como é que ela tá. Um pouquinho destruída, mas é a Bíblia que o pastor Márcio
Interessante. Pastor Tiago, aqui, ó, nesse lado de cá. Olha só. Você pode me emprestar aqui, pastor? Me mostra aí que é melhor. Gente, olha só. A Bíblia, a nossa Bíblia, sim. Se você não tiver comprado ela na semana, ela tem que estar desse jeito aqui, ó. Verdade. Isso aqui é Bíblia de crente, ó. Aqui, ó, já reformou a capa. 20 Bíblia vezes. reformada. Essa é reformada, 20 vezes. Olha aí. Tem que ser anotação. Gente, olha que interessante que tá aqui, ó. Olha que isso aqui é uma maravilha, cara. Eu não sei se vai dar para pegar, mas o pastor Mateus ele colocou aqui, ó. Se você achar essa Bíblia, por favor, me ligue. Preciso muito dela. Sabe por que eu preciso muito dela? Eu vou te dar um exemplo. Muito bom, cara. Por causa disso aqui, pastor. Ó. Eu tenho umas anotações aqui, ó. Sim. Tá vendo aqui? Olha que fantástico, que eu não posso perder isso aqui, não. Estudo de Apocalipse. Tudo dentro dela. Como é que eu mostro aqui? Aqui, isso, aqui, coloca aqui, ó. Eu não posso perder essa Bíblia. Olha, não. genial, cara, Bíblia, genial. Eu fico mais ou menos a pé, entendeu? Minhas informações das notícias. Muito Por isso, bom. ganhei essa Bíblia dia 3 de julho de 2017, na minha ordenação pastoral lá na Lagoinha Matriz. E aí, assim, de 2017 até 2021, fiquei lá na Pedreira, Prado Lopes, pastoreando, servindo. Vi alguns irmãos saindo, outros entrando, vivendo a vida da igreja. Uma luta muito grande para a gente pastorear, para cuidar de pessoas. E aquilo foi forjando o meu coração. Digo que a Pedreira Prado Lopes foi a maior escola que eu tive na minha vida, sem dúvida alguma. Eu sei, eu tenho muitos amigos, né? O Thiago Guedes, o pastor Thiago Diniz e outras pessoas também passaram ali pela Pedreira. E eu sempre ouvi um relato assim, muito interessante que me chamou a atenção, que o pessoal da Pedreira, os irmãos ali, que congregam ali, eles são muito envolvidos, né? Eles se doam muito para o Evangelho, eles se entregam muito à igreja. A igreja ali fica sendo uma extensão da casa das pessoas. O senhor notou isso lá também? Com certeza. Eu notei duas coisas na Pedreira. Eu notei os aventureiros, porque quando a pessoa chega na matriz, ela diz, olha, eu preciso fazer algo. E sempre o fazer algo está ligado a questões sociais. Sim. E aí eles veem a favela da Pedreira mais perto como uma necessidade social, e isso é fato. Claro. E aí eles nos procuravam na época, quando eu estava lá, nos procuravam, querendo fazer alguma coisa. Só que quando chegava a responsabilidade, eles viam que não era só entregar a cesta básica. O trabalho lá é muito maior. É discipular pessoas, é fazer discípulos para Cristo. E fazer discípulos num lugar onde o neopentecostalismo reina, onde o falso evangelho reina, e a gente precisa desconstruir todo o ensinamento para trazer uma verdadeira teologia bíblica para aquele lugar. O problema não era simplesmente entregar a cesta básica. Porque entregar a cesta básica, fazer um sacolão, isso já tem muita gente para fazer naquele lugar. O papel da Lagoinha Pedreira era ensinar a palavra de Deus genuinamente ali. Isso custa tempo. Isso custa muito tempo. Isso custa anos. E eu via os aventureiros afastando. Só que o que você disse é a mais pura verdade. Quem arregaça a manga naquele lugar e quem é dali e vive a Lagoinha Pedreira, só pessoas sensacionais. Pessoas que querem fazer a obra. Pessoas que abrem mão de si, abrem mão do seu conforto, da sua vida. Quando eu pastoreava lá, era um pastor auxiliar. Depois que o Tiago Guedes saiu, ficou sendo o pastor responsável pela igreja, o pastor Gabriel Horta. E ele está lá ainda, pastoreando lá. Então, os que não são de lá, eles vivem mais lá na Pedreira, do que no bairro deles, do que na casa deles. É um amor que você ganha por aquele lugar. E quem é da igreja, lá na favela, era assim... Vocês não vão ser só mais um, né? Que vão vir aqui, vão nos encher de esperança e vão embora, não, né? Vocês não vão fazer isso, não, né? A igreja está lá, já vai para o sexto ano. Então as pessoas viram que é um trabalho consistente, é um trabalho que vai durar, que vai acontecer. E por isso eles engajaram. Nossa, quantos exemplos eu tenho aqui para falar de diaconisas, aquelas senhorinhas que vivem pela causa, vivem pela obra, que estão ali, não tem um WhatsApp direito, não quer ser visto. Desprovida de qualquer vaidade. Qualquer vaidade. É como o salmista Davi, né, no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essas senhorinhas da Pedreira são assim. Os irmãos que trabalham ali são assim, desesperados pelo reino. Eu só saí
por um outro trabalho que nós vamos falar aqui. Mas senão eu estava na pedreira até hoje. Pois é, eu quero até te fazer essa pergunta também, porque você foi para uma igreja completamente diferente, né? Que é a Igreja Batista Lagoinha. As pessoas às vezes questionam a gente, mas o pastor saiu dessa Lagoinha, foi para aquela Lagoinha. Assim, é tudo Lagoinha, né? A Lagoinha é um trabalho em outros estados, ela está no mundo todo hoje, mas em Belo Horizonte, assim, todos os bairros, né? Inclusive foi um pedido do pastor Márcio, quando começou assim, eu quero em todos os bairros uma igreja. E o senhor foi para 2 bairros extremos, tanto geograficamente na cidade, né? Um está numa ponta da cidade, o outro está na outra, assim, né? Ali no bairro Mangabeiras. É um bairro de classe alta, Pedreira, um bairro de classe baixa. Nós estamos falando isso aqui, uma realidade, né? A questão de botar diferença entre as pessoas, não é isso, mas essa é a realidade. Eu sou criado ali no pé do morro, eu sei como que funcionam as coisas. E é uma diferença muito grande, social, cultural, né? E eu quero ouvir do senhor, pastor, o que mudou na sua pregação em tudo. Como é que foi? Eu estava na pedreira, tranquilo, pastoreando, servindo, tendo muita liberdade, porque lá na pedreira a liderança da pedreira é formada por uns 5 ou 6 pastores e homens assim, extremamente capacitados biblicamente, que amam a palavra de Deus. Então você tinha muita liberdade para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Eu não tinha o peso da responsabilidade da igreja, porque eu não era o pastor titular da igreja, eu era um pastor auxiliar. Então eu estava ali sempre no culto de manhã ou no culto à noite, no domingo, quarta-feira sempre presente, a gente fazia rodízios de pregação e etc. Não tinha tanto o peso, só que eu amava aquele lugar por ter vivido tudo que eu vivia ali. Nossa, as histórias são muito fortes e legais mesmo da pedreira. Cheguei um dia, estava tranquilo, vivendo a minha vida na pedreira, eu estava conversando com o pastor Isaías Fernandes, estava conversando com ele, o pastor Tiago Diniz, não sei se o pastor Rafa estava também, tinha um grupinho bacana lá no Hub. E aí o Diniz virou para mim e falou assim, tem uma conversa boa para você, tem um negócio bom para você. Eu falei, é mesmo, Diniz, o que você tem? Porque quando o Diniz vem, a gente é amigo, né? Quando ele vem com essa conversa, não sei se vai sair coisa boa. Tá bom, mas tem que ser particular. Eu falei, beleza. Me encontrou, falou assim, Flavinho, tá precisando de um pastor lá na Lagoinha Mangabeiras. Lá tem culto tal dia, lá a realidade da igreja é tal, a realidade da igreja é tal. Eu lembro que na hora, eu falei, de jeito nenhum. Com o Diniz, falei, de jeito nenhum, não é para mim, eu não sou pastor titular da igreja, porque eu dou aula, prego em outras igrejas. Então, assim, pastor titular da igreja não tem como, de jeito nenhum. Só, pastor, que quando eu voltei para casa, saindo da matriz ali, fui para minha casa, moro no bairro Santa Cruz. Conhece o Santa Cruz? Conheço. No bairro Santa Cruz. Tive que pegar o anel rodoviário. Quando eu entrei no anel rodoviário, veio um pensamento que eu lembro que quando eu estava fazendo carisma, isso foi ano passado, 2021, que eu fui para Mangabeiras. Sim. Quando eu estava fazendo carisma em 2015, 2016, Deus, nas minhas orações, na minha busca com Deus, Ele me falou 5 coisas que iriam acontecer comigo. Dentre elas, é que no ano de 2021, o meu ministério iria mudar completamente. Olha. Meu ministério iria mudar completamente. No ano de 2021. E isso Ele falou comigo em 2016. Falou só, daqui 5 anos, depois da sua formatura, é exatamente isso. Chegou o tempo da minha formatura, daqui 5 anos, Deus falou comigo, daqui 5 anos seu ministério vai mudar completamente. E quando eu cheguei no anel rodoviário indo embora para casa, eu lembrei dessa palavra. 5 anos, 2021, saí da pedreira e para o Mangabeira, seu ministério vai mudar. Na hora, eu peguei o telefone e falei, Diniz, pode falar com o Flavinho que eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele e esse negócio é de Deus. Tá bom. Aí foi. Aí quando a gente conversou, ele me explicou a situação da igreja. Era uma igreja praticamente nova, que ficou muito tempo fechada pela pandemia. Todo o tempo da pandemia, os 2 anos, a Lagoinha Mangabeiras ficou fechada. Era uma igreja que precisava de uma reestruturação. Tinha lá o pastor Rafa fazendo o trabalho, a pastora Priscila, que tem até um programa aqui na casa. Sim, Priscila Coelho. Não, a Coelho é da Savassi. Ela é a Ribeiro. Ela apresenta o Beleza no Comum aqui, toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Podem assistir, fiquem à vontade para assistir. Estava fazendo o trabalho maravilhoso, só que precisava de um pastor integral lá. Pastor para ficar cuidando da igreja, responsável pela igreja. Por isso que o Flavinho pensou em mim, me chamou e tal.
Quando eu conversei com o Flavinho, a gente teve umas 2, 3 conversas, ele me falou a necessidade da igreja, Mangabeiras, e eu entendi. Aí eu fui levar para Pedreira. Não queriam que eu saísse, os pastores lá, queriam que a gente ficasse junto, ver se você consegue mesclar as duas igrejas, pelo menos no primeiro momento. E foi isso que eu fiz durante uns 2 meses, mas depois não deu, porque era um trabalho de reestruturação da igreja e iria demandar muita coisa, muito tempo. Inclusive, eu era autônomo. Eu trabalhava com serviços gráficos, cartão de visita, panfleto, imã de ladeira, banner, jornalzinho de bairro, essas coisas, trabalhava com isso. E conversando com o Flavinho, ele falou assim, agora você é do ministério, agora você vai para o ministério. Falei, então amém. Servi de 2016, mais ordenado, de 2017 até 2021, como um voluntário, simplesmente um voluntário, e hoje, graças a Deus, eu vivo para o ministério, eu vivo do ministério na Lagoinha Mangabeiras. Quando eu cheguei no Mangabeiras, eu vi que era, de fato, bairros diferentes, pessoas diferentes, classes sociais diferentes, muita coisa diferente. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei lá, estava olhando a data aqui, no dia 16 de maio, foi o meu primeiro culto lá na Mangabeiras, de 2021. Já vai fazer quase 1 ano que eu estou lá. Quando eu cheguei no Mangabeiras, eu vi que são pessoas iguais à da Pedreira, que precisam de Jesus, que precisam do Evangelho, da boa notícia, que o homem é mau, pecador, está morto em seus delitos e pecados, mas que Jesus é a boa notícia do Evangelho. Todo aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. A minha pregação, eu não mudei nada em relação à Pedreira e o Mangabeiras. Agora, a minha forma de lidar com as pessoas e de viver o bairro é diferente. É diferente. Eu senti essa diferença. Só que, indo para lá, eu percebi que é para pastorear. Sim. Pastorear. Do mesmo jeito que eu pastoreei na Pedreira. Pastorear e cuidar de pessoas. E, graças a Deus, hoje nós temos GCs lá na igreja agora. O senhor prega quais os dias lá na igreja? Toda quarta-feira, 20 horas, nós temos estudo bíblico. Inclusive, estamos estudando escatologia. Termina a escatologia na próxima semana e nós entraremos em Cristologia. Cristologia. Antes de escatologia, a gente estava estudando lá o Sermão do Monte, versículo por versículo. Mateus 5, 6 e 7 são ricas. A palavra de Deus é rica, né, irmão? Falar da palavra, a gente vai embora aqui até amanhã. Quarta-feira, às 20 horas, estudo bíblico. E nós temos culto domingo, às 10 da manhã. Domingo, às 10 da manhã. Esses são os dias de eventos lá na igreja. E sábado tem o GC de jovens, sábado às 18h30. Mas nós temos GCs em casa, Ministério de Mulheres, Evangelismo, Ministério de Adolescentes de 15 em 15 dias no sábado. Está crescendo, graças a Deus tem crescido, a ponto de agora o pessoal está me cobrando um segundo culto. Olha segundo culto domingo. No domingo. No domingo. Esse estudo bíblico que o senhor dá, eu vou te perguntar isso para te fazer uma segunda pergunta. Esse estudo bíblico que você dá lá, cada quarta-feira é um tema ou não? O senhor fica várias quartas, o mesmo tema? Na verdade, assim, por exemplo, na escatologia, doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Esse é o assunto. Sim. Nós estamos estudando ele, eu acho que já tem uns 3 ou 4 meses. Entendi. Esse é o assunto. Porque eu ia te perguntar se você tem alguma dificuldade de estar sempre procurando um tema para levar uma mensagem, assim, falar o domingo que vem, eu vou pregar sobre o quê? Você tem essa dificuldade? Porque não dá para ficar repetindo oração numa igreja local. Não, repetindo pregação numa igreja local. Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio, é um desafio. Hoje, eu tenho a responsabilidade de dar aula no Seminário Teológico Carisma, pregar às segundas e às sextas-feiras, 9 horas da manhã na Matriz. Que o senhor prega na Matriz na também. Matriz. Tem um programa também, lá na Matriz, que passa pela Rede Super, no canal YouTube da Lagoinha, chamado Legacy Logos, todo sábado às 5 horas. Um sábado sou eu, outro sábado é o pastor Isaías. E também nós estamos à frente, né, eu e o pastor Isaías, da EBD da Matriz. Então todo Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9 da manhã. E tem o culto da Lagoinha Mangabeiras, e o estudo bíblico da Lagoinha Mangabeiras, quarta-feira. A pergunta se eu tenho dificuldade. Irmão, assim, não, acredito que não. Não dificuldade, mas um temor por preparar uma mensagem. Mas já que a gente está abrindo aqui, né? Uma outra coisa, você lembra que eu disse que na época do carisma,
Deus tinha falado comigo que daqui 5 anos meu ministério iria mudar. Sim. Uma outra coisa que Deus disse para mim também na época do carisma é que eu preparava sermão demais. Eu preparava pregação demais, pastor. Só que eu não era convidado para pregar em lugar nenhum. Naquela época. E eu ficava assim, Jesus amado, mas por que tanta pregação? E eu sempre amei a pregação. Eu fiquei assim, por que tanta pregação? Não prego em lugar nenhum. Eu ficava pensando assim. E Deus falou comigo isso em 2016. Suas pregações são para um tempo futuro. Suas pregações são para um tempo futuro. Esses dias eu estava contando os esboços que eu tenho lá em casa, os caderninhos de esboço, lembrando de antigamente. E aí eu pensei, gente, hoje, para pregar nesses cultos todos, da matriz, da local, do carisma e de outras igrejas, hoje eu entendo o porquê que eu preparei tanto sermão lá atrás. As pessoas me perguntam, lá nos stories, né, quando eu vou pregar, eu posto assim numa igreja, posto em outra, as pessoas me perguntam assim, e você dá tempo, você tem tempo de preparar essas pregações? Não tem tempo de preparar essas pregações, não? Eu viro para os irmãos e falo assim, olha, irmãos, são pregações já prontas. Eu já tenho essas pregações prontas. Eu tenho o costume de estudar a palavra todos os dias, diariamente, e contexto histórico de um livro, contexto histórico de outro livro. Então, quando você vai pregar com isso já preparado, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, na EBD da Matriz, nós estamos estudando agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já é algo que a gente estuda corriqueiramente. Então, quando a gente vai passar para a EBD agora, fica um pouco mais fácil. É claro que a gente tem que estudar, esmiuçar o texto, mas o contexto, a vida do apóstolo Paulo, isso você já tem um pouco de conhecimento. Então, fica mais fácil para lidar com tantas responsabilidades. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem que mandar os temas das mensagens, tudo no início da semana. E, pastor, de fato, quando eu vou pregar em alguma igreja, assim, eu fico assim, Senhor, fala para mim o que essa igreja precisa ouvir. Fala para mim. Qual que é o assunto? Qual que é o versículo? Qual que é o tema? Pastor, e na maioria das vezes chega um irmãozinho, aquele irmãozinho que senta lá no fundo, sabe? Sim. Da igreja. Pastor, era tudo que eu precisava ouvir. Aí eu fico assim, Jesus acertou mais uma vez. Jesus me trouxe aqui para falar mais uma vez aquilo que a igreja precisava ouvir. Raramente eu monto uma pregação nova, raramente. Sim. Porque, graças a Deus, já tenho as pregações marcadas expositivas. Essa é a beleza de pregar expositivamente. Você estuda uma carta inteira, por exemplo, Filipenses. Você estuda a carta inteira, os 4 capítulos. Você prepara o comentário desta carta inteira. Você já tem muitas pregações ali em Filipenses. E aí você vai. Então, assim, eu não tenho dificuldade. É o que eu mais amo no ministério. Acredito que é o que eu mais amo no ministério. Legal. E o senhor falou aí no meio disso tudo que você responde lá nos seus stories do Instagram, né? Uhum. Qual que é o seu Instagram? Vou pedir para a Amandinha ali em cima colocar, o pessoal colocar na tela aqui também, para o pessoal te seguir. Meu Instagram Eu acabei de perder o meu Instagram. Tá ali, ó. Pastor Matheus Alves. Isso, esse é o meu Instagram. E aí, vamos falar disso aqui. Cara, um absurdo. O Instagram derrubou sua conta por causa de uma postagem que você fez. No início do mês, eu postei... Pode falar? Claro. Sobre o quê? Pode. Eu postei uma mensagem contra o aborto. Eu sempre fazia textos teológicos e postava lá. Só que dessa vez foi teológico. Foi algo condenando o aborto biblicamente. Sim. Só que eu falei de muitas coisas no texto e o Instagram, na hora que eu postei, bloqueou a minha conta. Pediu o número de telefone e falou que daqui 24 horas me passaria uma resposta. E passou a resposta. A resposta é: sua conta está excluída, não tem como reavê-la. Tentei, mandei e-mail, eles pedem para tirar foto. Tirei uma foto com meu nome, não consegui. Aí eu tive que fazer um outro Instagram. Então, o meu Instagram aí é novo, não tem muita coisa lá não, mas eu estou postando lá. Gente, então vamos seguir o pastor aí, porque senão ele vai ficar nas desvantagens. Porque ele tinha o Instagram e foi derrubado. Foi derrubado. Agora, é interessante falar desse assunto, porque assim... É um absurdo, às vezes, como que eles vão colocando as censuras, de acordo com o que eles querem, né? Eles chegaram a relatar para você se foi o texto ou se foi a foto que você postou, que foi o problema? Na verdade, eu acredito que foi as duas. E olha para você ver, obedeçam... Não obedeçam é a palavra, né? Mas escutem as suas esposas, marido. Sim. A minha esposa falou: Matheus, essa foto sua é pesada. Falei, mas é isso mesmo. Eu quero uma foto pesada, Mariana. Falei com ela. Postei. Eu acho que foi a foto, que era um fetozinho na mão de
em 2 mãos assim, e no texto tinha lá aborto, assassinato, tinha essas palavras que vão contra as diretrizes do Instagram. Então, eles falaram que eu violei todas as diretrizes, todas não, né? Várias diretrizes do Instagram. E aí, na hora que eu postei, mas foi na hora, a minha tela já ficou branca, eu já perdi meu Instagram. Fiz outro, PR Matheus Alves agora. Não, ficou ótimo. PR Matheus Alves. O meu é PR também, mas é no final. Fábio Lacerda PR. Olha, é interessante, cara, você falar disso, porque a gente vê tanta coisa no Instagram que são conteúdos imorais. Não que a gente quer aqui ser moralista, falando que a gente é melhor que os outros. Gente, não é nada disso. Nós estamos falando assim de uma coisa que aconteceu, né? Que o Instagram dele foi excluído por causa de uma postagem, né? Que eles julgaram lá que de alguma forma era ofensivo. E a gente vê tantas coisas ofensivas, porque, cara, quem tem Instagram sabe do que eu estou falando nas redes sociais. Às vezes você abre... num lugar que você está, um lugar público assim, você abre a sua tela, que você quer procurar o Instagram de uma loja, alguma coisa. Então você clica lá onde procura. Pesquisar. Quando você clica no pesquisar, ele abre em uma página pública que te sugere várias publicações, né? E aquilo ali, às vezes, já te deixa sem graça, porque cada coisa que aparece, quando você vai procurar alguma coisa, coisas imorais, conteúdos pornográficos, conteúdos ofensivos. E não é tirado do ar. Não é tirado. Né? Ofensas, zombarias, piadas com cristãos. Eu vejo no Instagram isso direto. Piada com cristão, piada se você é um pouco mais conservador. Mas as pessoas, assim, eu vejo que os militantes de internet... O amor, a tolerância é só nos moldes deles. Né? Não é em nenhum outro molde. Tem o tal do ódio do bem. Eles chamam de ódio do bem. No ódio do bem pode fazer o que você quiser, meu amigo. Você pode... você cancela pessoas. Eu fui cancelado no meu Instagram, mas ninguém me conhece. Agora, cancelar pessoas. Eu vi pessoas perdendo o trabalho, perdendo emprego. Jogador de vôlei sendo demitido. Repórter sendo excluído da mídia. Porque assim, né, a Bíblia fala pra gente não julgar para não ser julgado. Né? Só que esse pessoal, eles estão fazendo um pouco além. Eles já estão sentenciando. Né? É a sentença. Porque quando uma pessoa é acusada de alguma coisa, por exemplo, na justiça, quando a justiça recebe a denúncia de uma pessoa, uma coisa grave, um juiz, por exemplo, que recebe aquele, ele não toma dor nenhuma. Ele vai analisar, vai ver as provas, ouvir as testemunhas, para no final dizer se a pessoa está errada ou não e dar uma pena para ela, né? Na internet, não. As pessoas já dão a pena. Então, se falaram que você, né, pastor Matheus, fez alguma coisa, se falaram, ali já chega gente xingando você, sua família, um filhinho, o seu pastor, a sua igreja, se algum amigo está com você na foto, tudo, eles não querem saber o que acontecer. É tão interessante isso aí, tão interessante falar desse assunto, pastor, e ser uma pessoa que passou por isso aí, que sentiu na pele, né, o que é isso, sem você ter feito absolutamente nada errado, que já aconteceu casos aqui no Brasil, assim, de uma pessoa que fez alguma coisa ali, que as pessoas começaram a xingar ela, e uma outra pessoa pública tinha um nome parecido com o dela. E ele começou a receber xingamento lá também. E aí ele teve que falar, gente, ó, vocês estão aqui, não sou eu. Tal. Então você imagina, a pessoa que chegou lá para xingar a outra que tem um nome parecido, ela não sabe nem o que aconteceu. Ela nem sabe o nome direito, ela não sabe nem o nome direito da pessoa, mas ela já se sentiu na posição de chegar e dar a sentença dela. Não teve a capacidade de pesquisar quem era a pessoa. Quem era a pessoa. Esse negócio de Instagram, de rede social, irmão, é um perigo. Porque todo mundo tem teto de vidro. Telhado de vidro. É telhado de vidro todo mundo. Inclusive, sem citar nome, não vou citar nome aqui, claro, mas um rapaz aí bem famoso na internet esses dias, que descia crítica em tudo quanto é político, em tudo quanto é apresentador, em tudo quanto é pessoa. Agora vazou um áudio dele que uma frase destruiu
Tudo que ele construiu de moral. Eu sou moralmente correto, então eu posso apontar. Porque você falou um texto perfeito da Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado. Só que o que o texto está proibindo? Será que o texto está proibindo você dizer que uma pessoa está errada? Não. O texto está dizendo que você não pode ser hipócrita. Ou seja, se no seu olho tem um cisquinho, tem uma madeira, como é que você vai criticar o cisco no olho do irmão? Esse é o problema do não julgueis, é a hipocrisia. Hipócritas, o texto diz isso. Quem faz isso na internet é hipócrita, porque já errou, já falhou, fala mal dos outros também, só que não está público. E o outro que erra, falha, é público, é cancelado. Vão marcar todo mundo lá, vão marcar as marcas, as empresas que financiam esse canal, por exemplo. Vamos cancelar isso. Cancela. Daqui 15 dias, meu amigo, sai um áudio seu, vaza um áudio seu aí do WhatsApp, do Instagram, seja de onde for, você também vai ser cancelado. A régua está muito alta na internet. Só que não tem santo na internet, não. Tem não. Exatamente. E a outra coisa também desse assunto é que uma pessoa, às vezes, quando se solta uma notícia dela, às vezes até na imprensa, de uma suspeita que ela está passando, né? Aí as pessoas já acontece isso, já julgam, sentenciam e tal. Mas aí quando sai o veredito dela mesmo, assim, não, ela é inocente, Nossa. Ela não fez isso. Aí já não tem apelo nenhum, né? Você vê quem criticou, voltando lá pedindo desculpa nos comentários? Não. Quando uma pessoa é criticado. Sim, volta lá. Não tem isso não, né? Ninguém volta. Com certeza. Ninguém volta, porque assim, tacar a pedra e correr é fácil, né? É fácil. É fácil. Agora, quando você pega a Bíblia, né, a gente pensa assim, essas coisas de internet é de agora, isso aí, né? Antigamente, quando não se tinha internet, não se tinha esse problema. Mas se tinha, né? Porque quando você vê a história de Maria Madalena, você entende que ela estava sendo cancelada ali naquele momento, né? Eu fico pensando, já pensou se Maria Madalena tivesse Instagram? Aí eles, de repente, eles teriam tacado a primeira pedra, né? Quem não tinha pecado tinha tacado a primeira, porque é mais fácil atrás da internet, né? Com certeza. A mulher adúltera recebeu muitos julgamentos e de forma injusta. Porque o homem não estava, nessa passagem que está dizendo, o homem que supostamente ela tinha se deitado, não estava lá e precisava estar, e tinham que ser pessoas com testemunhas do fato, mas não tinha. Só tinha o quê? Acusadores. É a mesma coisa. Aí Jesus diz assim, olha, quem nunca pecou? Atira a primeira pedra aí, então. É assim. Mas, infelizmente, meu irmão, internet tá andando para um lado aí muito ruim e eu acho que vai ficar cada dia pior. Cada dia pior. Se você tem um pensamento cristão, se você tem um pensamento contra o que eles chamam de minorias, que eu não tenho uma dificuldade com esse termo, mas se você for contra, você vai ser cancelado. Isso aí você pode ter certeza. E é daqui para pior. E muitas vezes, não é nem que você tem que ser contra alguma coisa, não. Se você já não for a favor de determinados assuntos, você já vai ser cancelado, né? Cancelado. Por isso que a importância realmente de seguir um exemplo que você deu aí, né? De estudar a Bíblia, né? De se aprofundar no conhecimento da palavra, né? De não ficar raso na palavra e nem ser só um frequentador de igreja, né? Para que nós possamos realmente viver a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu quero te agradecer demais você vir aqui tirar um tempo da sua agenda tão corrida, para estar um tempo aqui com a gente. Foi uma bênção. Eu quero muito, olha, uma curiosidade que as pessoas têm, curiosidade e sede também de aprender, em relação ao final dos tempos, porque isso gera muitas dúvidas, né? Apocalipse não é um livro de fácil compreensão, nem um livro literal, assim, nas coisas que estão escritas. Exato. Então eu quero muito que a Amandinha marca com o senhor de novo, o senhor voltar aqui só para a gente falar sobre o final dos tempos. Maravilha. Né? As profecias estão sendo cumpridas e tudo mais, e nós vamos ser ricamente abençoados aqui. Já está aceito. Só manda falar a data. Maravilha. Como é que é o nome do seu filhinho? É Samuel. Nasceu dia 10 de março. 8 dias. 8 dias. Bênção demais. Manda o nosso abraço lá. Amém. Samuel, então. Obrigado. Minha esposa Mariana. E para os irmãos lá do Lagoinha Mangabeiras. Isso. Também. Que meus irmãos Mangabeiras, um abraço, amo vocês.
Tamo junto. Bom demais. Gente, conversamos aqui, um papo agradável demais. Eu já aprendi com essa conversa, tenho certeza que você também, com o pastor Mateus. Eu quero agradecer você também que esteve com a gente aqui na Rede Super de televisão, no nosso podcast Pode Crer. Que Deus te abençoe e não sai daí, porque a gente volta com muito mais.